Olá, amigos e amigas, uma satisfação imensa aí falar para todos vocês simultaneamente para todas as nossas redes de amigos e de pessoas que realmente estão interessadas em notícias de qualidade e de convidados, claro, do tamanho, né, dessa mulher que nos representa, que é motivo de orgulho para todos nós. Seja bem-vinda, deputada Janaína Pascoal. Como vai? Tudo bem, querida? Minha poder conversar com você, Liliane, com as pessoas que te acompanham. Cumprimento a todas, desejo um feliz ano novo, muito harmônico, abençoado, para todos que nos acompanham. Já está a todo vapor aí na Câmara, na Lesp? Sim. Eu estou só pensando o seguinte, se no recesso o negócio está desse jeito, como é que vai ser quando chegar fevereiro? Tá bem comigo. Vocês teriam que voltar, me parece que no dia 2 de fevereiro, não é isso? Não, mas eu procuro fazer o seguinte, no recesso, eu faço as visitas às cidades, às câmaras municipais, recebo também muitas pessoas que tinham pedido agenda, né, durante o período de funcionamento do plenário. Então, já em julho, trabalhei bastante durante o recesso, agora janeiro também. Eu adianto muita coisa no recesso, né? Então, é praticamente vida normal. Ou seja, ela não pode, ela não quer falar, mas eu vou falar, ela está trabalhando, gente, porque a Lesp está vazia. Eu conto, a Lesp está vazia, e ao contrário disso, ela está lá atuando como ninguém. Deputada, antes mesmo de entrar no assunto que eu te chamei... Chama de Janaína, é melhor, chama de Janaína, melhor. Então tá bom, a permissão é sua. É o hábito do jornalismo, viu? De manter aqui, mas a liberdade quem dá, é claro, e a gente obedece é a deputada. Mas, enfim, perguntar o seguinte, recentemente nós trouxemos um assunto polêmico aqui, que eu vi que foi de grande envolvimento seu, que foi o tratamento através de hormônios nos adolescentes, porque me parece que tem uma lei que agora diminuiu, passou de 18 para 16 anos, esse tratamento para redefinição de sexo, reorientação sexual, não sei como que eles chamam aí, e também da cirurgia do sexo, que antes era aos 21 anos de idade, agora passa a ser aos 18 anos. Eu vi as suas considerações, eu gostaria de saber como está esse andamento, se as pessoas vão poder fazer, e o seu posicionamento, mais uma vez, com os nossos amigos aqui da rede. Então, existia uma normativa de ordem ética, não era nem lei federal, nem lei estadual, ética, né, normativa do Conselho Federal de Medicina, estabelecendo a idade de 21 anos para a cirurgia de redesignação de sexo. O que é isso? Aquela pessoa que nasce e não se identifica com o sexo de nascimento e quer fazer uma cirurgia para adequar a sua genitália com aquele sexo que ela se identifica. Havia uma normativa estabelecendo 21 anos como limite mínimo, né, idade mínima, e exigindo 2 anos de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, social, para fazer essa cirurgia. Final de 2019, o CFM aprovou uma resolução baixando essa idade para 18 e baixando esse tempo de acompanhamento de 2 para 1 ano. É uma irresponsabilidade, porque mesmo os 2 anos são insuficientes, 21 anos ainda é uma idade de pouca maturidade para uma decisão que não tem volta, né? Pensa que uma pessoa que nasce com sexo masculino, se fizer essa cirurgia, vai retirar o pênis, né? Pode depois fazer um implante? Até pode, mas a funcionalidade nada mais vai ser como antes. Uma pessoa que nasce mulher, por exemplo, e retira os seios, né? É uma cirurgia extrema, ou retira o útero, né? São cirurgias extremamente invasivas, cirurgias que não têm volta. E, inclusive, essa resolução ela é incoerente com a legislação federal vigente que trata do planejamento familiar. Nós temos uma legislação que coloca uma série de regras para uma pessoa poder se esterilizar. E essas regras valem para pessoas a partir dos 21 anos. Pela resolução, olha que coisa maluca, né? Uma pessoa com filhos quer se esterilizar, se não tiver 21 anos, se não tiver uma série de critérios, não pode. Mas pode querer trocar o sexo, né? Retirar o útero, retirar os seios, ou retirar os testículos, vai estar se esterilizando. Então, assim, é uma incoerência enorme nesse aspecto.
Ao lado dessa questão da cirurgia de redesignação, tem o debate em torno do tratamento com hormônios. É sabido que pessoas transexuais usam hormônios para desenvolver, né, as características do sexo oposto. A normativa anterior estabelecia os 18 anos. É bem verdade que nós sabemos que, na prática, existem centros, né, de saúde que fazem essa terapêutica, mesmo contra a legislação anterior, muito antes dos 18 anos. Dos 18 anos. Agora eles diminuíram para 16. Diminuíram para 16 o uso desse hormônio, que vai estimular as características do sexo oposto, e regulamentaram o uso dos bloqueadores, que não deixam de ser hormônios. O que são os bloqueadores? São medicamentos que são dados para aqueles adolescentes, muitas vezes crianças com 8, 9 anos, para que não desenvolvam as características do sexo de nascença. Então, a menina pode começar a tomar esses bloqueadores com 8, 9 anos para evitar, por exemplo, menstruar, tá? Eu tinha apresentado aqui na Assembleia uma emenda para proibir isso. Eu fiz essa proposta quando vigoravam normas mais duras no CFM. Agora o CFM diminuiu ainda as exigências, né? Entendo que esses tratamentos colocam em risco a saúde, a vida, a integridade física e emocional, né, dessas crianças, desses adolescentes. Existem estudos que mostram que mulheres adultas que fazem reposição hormonal têm maior tendência, maior probabilidade de desenvolver câncer. É claro que os médicos vão analisar caso a caso, vão orientar, mas é maior risco. Se é maior risco de câncer num corpo adulto, que dirá num corpo infantil? Então, eu estou levantando essa questão porque o que acontece? No mundo, esses tratamentos existem há mais tempo. E já deu tempo de médicos no exterior se levantarem contra esses tratamentos. No Brasil, eles estão meio que se ganhando força agora. Eu acho importante trazer, né, as críticas que vêm sendo feitas no exterior para o nosso país, para que nós façamos uma reflexão, se é caso de seguir com isso, sabe? Utiliza muito o argumento de que se não fizer esses tratamentos, os jovens vão praticar suicídio, mas há muitos casos também de pessoas que fizeram e não se sentiram bem, se arrependeram. Há casos de suicídios. Então, assim, é um argumento de terrorismo, muitas vezes, que é utilizado com as famílias, né? E então, muitas vezes é um tratamento irreversível, né, Janaína? Tratamento irreversível. Sim, é um tratamento irreversível. Então, portanto, não é uma brincadeira, não é uma tatuagem que depois você pode removê-la. E olha, você tocou num ponto importante, né? Criança e adolescente não pode tatuar, que é muito menos invasivo do que isso, né? Então, assim, essas pessoas não são esclarecidas sobre todos esses riscos. Quando eu comecei a tratar desse assunto, saíram matérias, Janaína quer proibir tratamento de crianças trans. Não é verdade, eu quero proibir estes tratamentos. Aquelas crianças que já apresentam sinais de que não se identificam com o sexo de nascença, elas precisam de acolhimento, elas precisam de acompanhamento, né, psicológico, dependendo do grau psiquiátrico, social, para a família também. Eu apoio 100% esse acolhimento, esse tratamento, inclusive pela rede pública de saúde. O que não dá para compactuar é com experiência com as nossas crianças, que é isso que está acontecendo, entendeu? Lamentavelmente. Agora, Janaína, vou tocar num outro assunto aqui, eu sei que está os seus cuidados aí, nós estamos protegidas com certeza. Agora vou entrar um pouquinho na minha seara enquanto jornalista. Eu repostei um post seu, você está me ouvindo bem? Sim. Um post seu em que você fala o seguinte: eu acho graça, leio aqui e ali que Moro é submisso a Bolsonaro, que Moro confessou, que não questiona Bolsonaro público, blá, blá, blá. Eu não me lembro de jornalista perguntar aos ministros de Lula por qual razão não questionavam sobre o mensalão. Eu gosto de você que você bota o dedo na ferida, rasga e sangra, porque é assim que tem que ser, né? Eles ficam mesmo de blá, blá, blá. Eu não sei se você estava me referindo aqui, vou saber agora, a recente entrevista dado
dada lá por Moro naquele programa da TV Cultura. Foi por essa razão esse post ou porque você tem acompanhado o movimento jornalista? Não, essa postagem disse respeito especificamente ao Roda Viva. Me chamou muito a atenção, né, algumas perguntas no sentido, mas por que o senhor nunca fala do ministro A? Por que o senhor nunca fala do ministro B? Por que o senhor não fala para o presidente que o senhor concorda ou não concorda com isso? Aí ele dizia, olha, eu falo para o presidente. Eu dou a minha opinião para o presidente. Ele disse, eu não sou um comentarista político, né? E, assim, foram respostas tecnicamente perfeitas. E alguns participantes foram muito incisivos nisso, de certa forma, até agressivos. Eu não estou fazendo críticas, é um ambiente, o Roda Viva é um programa difícil para quem é entrevistado, para quem entrevista, é muito dinâmico. Então, não estou assim... Janaína Barbosa, Janaína Barbosa, não para Janaína Pascoal, que também brilhou, fez muito bonito em recente entrevista lá. Obrigada. Mas, assim, no dia seguinte, saíram as manchetes. Moro, né, admite que não critica Bolsonaro em público. Moro, peraí, esses mesmos jornalistas, esses mesmos veículos, que eu me lembre, nunca questionaram um ministro, seja diretamente, seja por meio das suas matérias, do Lula, né, por não ter batido de frente com o Lula de maneira pública. Nunca fizeram a mesma coisa com relação aos ministros de Dilma. Então, parece, né, que é um desejo mesmo de constranger, sabe? Talvez confundam o papel do jornalismo com a própria ideologia, sabe? Constranger, intimidar, por vezes, né? Porque você fica ali cercado de jornalistas que devem extrair ou deveriam extrair o melhor do que a pessoa tem para oferecer na sociedade. Deputada, o ministro, né, que está lá. Não é que não possa colocar a pessoa em xeque, mas com elegância e com consistência, que eu acho que falta. Sim ou não, Janaína? Eu tenho sido muito perguntada, né, por jornalistas dos mais diversos veículos, a senhora não acha que o Bolsonaro está agredindo a imprensa? A senhora não acha que o Bolsonaro teve aí um levantamento mostrando que as agressões à imprensa... Eu sou uma defensora aguerrida da liberdade de imprensa, da importância do jornalista, mas, assim, eu acho estranho, porque o partido que mais tentou regulamentar a imprensa, castrar a imprensa, foi o PT. E não havia essa reação dos jornalistas. Então, eu acho, muitas vezes, que não havia, porque, bem ou mal, a ideologia petista era, em grande parte, a ideologia vigente nos veículos, nas redações, como é também nas universidades. Porque a agressividade petista, ao que parece, não assustava. Né? Isso não significa que eu concorde com as grosserias que muitas vezes o presidente pratica. Né? Ele poderia também se policiar, tomar cuidado da maneira que ele responde, né? Sobretudo para as jornalistas mulheres, entendeu? Mas eu gosto de estabelecer esses comparativos para que as próprias pessoas façam um pouco de autocrítica, sabe? Né? Porque agora... lá naquele... Pois não. Agora, Janaína, eu estou vigiando o tempo aqui, que eu sei que você tem compromisso, e eu quero cumprir o que eu prometi, inclusive, da nossa fala aqui, para dizer o seguinte, entrar já no assunto do Glenn, que é um jornalista que foi pego aí, me parece, não foi investigado, mas que está para ser denunciado, em razão de uma participação que ele teria tido num crime, porque era um crime que estava em andamento na escuta dos telefones de autoridades, inclusive entrou no do Moro, todo mundo sabe, né, e do Deltan à época. A minha pergunta é o seguinte, como jurista agora, por favor, nos ajude. Ele está para ser denunciado, o ministro Gilmar Mendes já declarou que infringiram lá, porque ele teria dado uma ordem para que ninguém o investigasse, e mais ainda, só para terminar, as pessoas que defendem, os advogados que defendem, estão aguardando o retorno do STF, porque hoje quem estaria de plantão é o ministro Fux, e eles estariam aguardando que voltasse, então, o Gilmar para a condução desse caso. Só para exemplificar para quem está nos ouvindo, quando eu tenho um problema
dessa ordem criminal, inclusive, porque ele pode ir para um processo, responder um processo criminal, se ele for denunciado, não é isso? Se eu estiver falando errado, me corrija. A denúncia foi oferecida e agora o magistrado de primeira instância vai analisar essa denúncia. Ele pode receber ou rejeitar. Pode também rejeitar parcialmente, né? Que significa receber parcialmente. O juiz pode entender que uma parte tem fundamento, outra parte não. Pode entender que nenhuma parte tem fundamento. Então, agora nós estamos esperando, né? Nós, eu digo, quem está acompanhando o caso, uma manifestação do magistrado competente. Ainda não é um processo, né? Mas já é uma denúncia. Então, nascerá um processo se a denúncia vier a ser recebida. Houve essa decisão do ministro, meio que blindando o jornalista de qualquer investigação. Uma blindagem absoluta, assim, não me parece algo adequado, né? Uma blindagem absoluta. Também não entendi bem porque essa blindagem vem do Supremo, porque o jornalista, até onde sei, não tem uma prerrogativa de foro. Então, mas tudo bem, houve vamos dizer assim, essa decisão para inviabilizar a investigação. Na própria denúncia, o procurador explica que o jornalista não foi alvo da investigação, mas, ao investigar aquele grupo que o Ministério Público Federal identificou como uma organização criminosa, encontraram nas quebras, né, nas interceptações, encontraram diálogos que evidenciavam um contato mais íntimo entre a organização criminosa e o jornalista, que não foi acusado por organização criminosa, mas foi acusado por se associar a essa organização. Então, o procurador toma cuidado de deixar bem claro que os indícios, ou seja, as provas nas quais ele se fundamentou, não foram oriundas de uma investigação feita com relação ao jornalista, mas estavam no conjunto probatório contra a organização criminosa. Eu, assim, não gosto de me manifestar sobre casos concretos, não vou fazer nenhuma apreciação sobre o trabalho dos advogados. Os advogados têm o dever de bem defender o seu cliente, eles é que vão fazer essa análise do momento de interpor qualquer tipo de instrumento jurídico. Tá? Então, do ponto de vista ético, não me cabe fazer nenhum juízo de valor sobre os advogados. Também nem acho que seja o caso de eu dizer tem que absolver, tem que condenar, tem que receber, não tem que receber. Eu só me manifestei no seguinte sentido. Me parece um pouco prematuro dizer que o Ministério Público está perseguindo um jornalista por fazer jornalismo. Porque, na denúncia, o Ministério Público descreve uma ação, tá, em tese praticada pelo jornalista, que, na minha percepção, está fora do papel do jornalismo. O jornalista, a princípio, tem que noticiar fatos, acontecimentos, documentos que chegaram até o seu poder. E o que o procurador descreve e transcreve ali um diálogo, não sei também se eventualmente a defesa vai fazer alguma consideração com relação à autenticidade, à existência do tal diálogo, mas o que aquele diálogo mostra é que as interceptações das conversas, o acesso ao material estava ocorrendo enquanto esse grupo, essa organização criminosa mantinha os contatos com o jornalista. E o diálogo mostra que, ao que tudo indica, havia consciência do jornalista de que as ações desse grupo estavam em curso, entendeu? Eu achei importante fazer esse esclarecimento com relação ao que está escrito, porque a denúncia tem 95 páginas. Sim. Nem todo mundo tem tempo para ler essas 95 páginas e identificar em quais páginas, né, tem a descrição da ação atribuída ao jornalista, que agora, se a denúncia for recebida, vai ser objeto de uma instrução, de um debate processual. Mas eu achei importante esclarecer que ele não foi acusado pelo Ministério Público Federal por ter feito uma matéria, sequer por ter publicado, né, material de origem ilícita.
ele foi denunciado porque, pelo que foi acolhido, né, pelo Ministério Público Federal, ele teria mantido contato com essas pessoas enquanto os acessos indevidos estavam ocorrendo, e nesses diálogos ficou, pelo menos parece, que ele tinha conhecimento de que esses acessos estavam ainda em curso, né? Tem um momento que um dos membros pede uma orientação, se deve baixar um material, se não deve baixar um material. Vejam, é importante, talvez, que os próprios jornalistas, já que estão tão, assim, como é que eu posso explicar? Tão convictos de que é uma perseguição ao jornalismo, que eles falem claramente sobre esses trechos. É importante que os jornalistas que estão convictos digam, não, um jornalista pode pedir para uma pessoa que está praticando uma ilicitude seguir praticando a ilicitude para ele poder fazer uma matéria, entendeu? Eu, particularmente, como estudiosa do direito, como pessoa que pesquisa a liberdade de imprensa há muitos anos, entendo que não, né? Tem uma discussão muito, muito interessante no direito, saber, o jornalista tem o dever de, por exemplo, denunciar um crime que está em curso? Isso é uma discussão super profunda. Eu nem defendo que ele teria esse dever. Tem quem defenda, eu nem defendo. Mas o mercado, ele estimula, entendeu? Ele orientar, ele coletar, receber esse material de maneira parcelada, enquanto as ações estão sendo praticadas, né? Respeitosamente, entendo que isso sai, né, do âmbito da liberdade do jornalismo. Mas eu acho que seria importante que os próprios jornalistas que estão se manifestando num sentido contrário falassem de maneira precisa sobre esta atividade, entendeu? Acho que a gente está vivendo um momento importante de uma discussão, não só jurídica, não só penal, né, porque a denúncia é uma peça processual penal, mas, sobretudo, ética. Né? Mas só para entender, assim, por que alguém aguardaria a vinda do ministro? Por que ele pode recorrer diretamente ao STF, nesse caso? Só uma questão jurídica, assim. Juridicamente, o correto seria esperar o magistrado se manifestar e, dependendo da decisão do magistrado, analisar as medidas a serem tomadas. O que talvez seja o plano, né, a ideia, a linha de atuação, é tentar fazer com que o ministro do Supremo decida, por exemplo, que a denúncia, de alguma maneira, teria descumprido sua decisão. Mas, na minha percepção, isso é pular muitas instâncias, né? É pular instâncias. Mas vamos aguardar, vamos acompanhar, né? Os advogados vão trabalhar conforme o entendimento deles de qual seja a defesa mais adequada. A minha perspectiva aqui é pedir uma reflexão para os profissionais de imprensa, sabe? É nesse sentido. Porque eu fui conselheira da Ordem por 6 anos, depois fiz parte de turmas julgadoras, e eu sempre dizia o seguinte, por exemplo, tal qual o profissional jornalista, o da advogado é essencial à democracia. Claro. Nós temos que defender as prerrogativas dos advogados, mas quando um advogado age fora, né, do que seria a atuação, vamos dizer assim, adequada, sob o ponto de vista da lei, ou sob o ponto de vista ético, se a OAB defende, está, na verdade, fragilizando essas mesmas prerrogativas, compreende? Então, é essa reflexão que eu estou trazendo, né, relativamente a esse caso. Né? Faço isso da maneira mais respeitosa, não quero, de maneira nenhuma, fazer nenhum julgamento, nem da pessoa, nem dos advogados, nem fazer uma defesa ostensiva da denúncia. Eu só não acho justo que sejam feitas afirmações de que nós estamos diante de uma situação, sabe, nua, crua, de uma perseguição, quando tem uma ação muito bem detalhada naquela denúncia. Então, nesse sentido... fundamentada, né, Janaína? Porque, olha, eu tive a oportunidade de ler as 95 páginas, não sou do meio jurídico, mas a fundamentação ali, pelo menos, me pareceu muito razoável. E mais ainda, assim, como toda profissão, né, é preciso dizer, porque eu sou jornalista, a gente sabe que houve um aparelhamento enorme e
nós viemos um episódio que acabamos de falar, que foi aquela entrevista ao ministro Moro, como tem sido tratado os jornalistas e como eles têm se manifestado e como eles têm descrito o governo. Isso deixa a gente muito triste, porque a gente só quer trabalhar com a verdade, que seja a verdade a notícia. Eu sou uma apoiadora incondicional do governo. Né? Hoje eu vivo uma situação que eu apanho da esquerda e apanho da direita. Né? Porque normalmente... Eu procuro me manifestar, né, sobre aqueles pontos que eu não concordo, me manifesto publicamente, né, sempre. É expressão. Mas assim, o que me chama a atenção é a diferença de tratamento e a naturalidade com que o jornalismo entende que os ministros do Lula tinham que se calar diante de Lula e não se conformam que um ministro fale apenas para o presidente e não para toda a nação quando diverge, eventualmente, de algum ponto, né? Tirando essa questão, eu acho que a entrevista do ministro foi muito boa, mostra que fez um bom trabalho como juiz, agora faz um bom trabalho como ministro, então acho que foi uma entrevista muito boa. Essa é uma crítica pontual, que não desmerece, né, a qualidade do todo ali, da entrevista, do trabalho dos entrevistadores, né, nesse sentido. Mas, para concluir, só para dizer o seguinte, podemos ter esperança de vermos ainda no ano de 2020 qual é a percepção da Janaína em relação ao pedido de impeachment do STF? Olha, eu sou uma pessoa otimista, né? Eu apresentei lá o pedido, entendo que o presidente do Senado precisa se manifestar, tanto com relação ao pedido que eu fiz ao lado do MP para a Sociedade, como com relação aos demais pedidos. Porque o direito de petição, ele só existe se a autoridade competente se manifesta. Porque não adianta nada estar escrito na Constituição que existe o direito de petição, se a autoridade competente ignora e não tem nenhuma sanção para isso. Né? Então, eu quero crer que o senador, presidente do Senado, vai cumprir o seu dever de se manifestar. Se aceitar, ótimo, é o que eu entendo correto. Se não aceitar, pelo menos confere aos denunciantes a possibilidade de um recurso, né, que tem previsão, inclusive, no regimento interno do Senado. Perfeito. Olha, eu quero aqui agradecer muitíssimo a sua participação. Eu estou aqui perdida, tamanho número de pessoas querendo participar, mandando perguntas, elogiando. Janaína, você é melhor, aí o Oswaldo está conosco na tela. Agradecer a sua carinho. O seu carinho, porque, afinal de contas, viu, Janaína, a sua transparência nos encanta. E Obrigada. Claro, e eu tenho certeza que, assim como eu, outros tantos que depositaram a confiança, sendo você a mais votada na história desse país como a deputada mais votada, nós ficamos... Porque você realmente faz por onde a gente sentir orgulho do seu trabalho, da sua pessoa e da sua percepção de vida. Muito obrigada por ter sido doado. Ter sido doado, sabe aonde? A todos nós, porque São Paulo precisa de você e o Brasil também. Obrigada, podemos pensar em algum momento na Janaína no executivo, assim? Podemos pensar, sonhar? Não tenho planos, não. Não tenho plano, não faço muito plano para o futuro, não. Vamos trabalhar no presente, que é o que vale. Vamos trabalhar aqui, gente. Dê teclado aí, ó. Janaína no executivo, Janaína prefeita de São Paulo. Eu adoraria vê-la lá também. Não. Isso aí está decidido. Não, obrigada, mas não. Fica com Deus. Beijo grande para todos. Obrigada pela atenção. Boa noite. Tchau, querida. Beijo. Beijo. Obrigada. E a você que esteve aí conosco, muito obrigada, meu carinho também pela atenção de vocês, né, a esse momento tão especial aqui, desse tempo especial da nossa querida deputada Janaína Pascoal. Beijo, tchau, e até o nosso próximo encontro. Tchau. Beijo.